Olá, telespectadores, olá, ouvintes, olá, plateia aqui presente. Está a começar o nosso debate. Aqui falamos nós sobre a temática Educação Inclusiva. Nosso debate surge numa iniciativa da Aqui Falamos Nós, um projeto do programa Kids News, noticiário infantil da criança moçambicana, e propomos-nos hoje a debater a temática Inclusão da Educação para a Criança Deficiente em Moçambique. Todas as crianças do mundo têm os mesmos direitos, igualdade para todos, sem nenhuma exceção. Nesta iniciativa, em parceria com o Movimento de Educação para Todos, nos propomos a debater sobre a temática da inclusão da criança com deficiência no processo de ensino e aprendizagem, porque nós queremos que as crianças com deficiência tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. E para este debate poderemos contar com a participação de crianças e adolescentes que darão voz à sua opinião e se expressar livremente, porque temos o direito à liberdade de expressão e vamos debater sobre esta temática. E para começar, nada mais óbvio que perguntar a opinião dos nossos participantes. Como é que vocês veem a questão da inclusão das crianças com deficiência na educação em Moçambique? Eu gostaria de dizer que nós ainda nos encontramos numa sociedade exclusiva, que está caminhando para uma sociedade inclusiva. Digo isso porque acredito que nosso sistema de aprendizagem ainda não está totalmente completo ou preparado para receber as pessoas com deficiência. Por exemplo, as nossas escolas não têm condições máximas ou mínimas para receber as próprias pessoas com deficiência, nem os próprios professores não estão treinados para tal, e também a própria sociedade tem ainda ideias preconcebidas acerca das pessoas com deficiência. Talvez primeiro definir o que é isso de inclusão. Inclusão seria o fato de metermos alguém dentro de uma certa situação, de um certo preceito, de uma certa ideologia. Estamos num país onde mal se consegue incluir as pessoas que não tenham deficiência e muito mais as pessoas com deficiência. Estamos num país onde a educação até escassa para as pessoas normais. É preciso buscarmos formas de melhorar a educação, não só para as pessoas normais, assim como para os deficientes. Porque muitas das vezes nós temos visto o deficiente como alguém diferente de nós. Já que é deficiente, então se tornou menos ser humano do que nós por ser deficiente. Ele é tão humano quanto nós que somos normais. A questão da deficiência não lhe tira o mérito de ser humano. É preciso primeiro melhorar essa educação no geral, antes de se pensar na inclusão dos deficientes. A educação tem que ser melhorada para o modo genérico, para o deficiente, assim como para o não deficiente. Quando nós falamos da questão da educação inclusiva para crianças com deficiência, primeiro é preciso nós definirmos o que é educação. Primeiro, educar passa por transmitir valores, acima de tudo. Educação não é só transmitir conhecimento científico, conhecimento cultural, passa por transmitir valores. E quando nós falamos da questão da inclusão, estamos a falar de algo que tem a ver com inserção de um indivíduo ou de um grupo dentro do meio social. E quando falamos da deficiência, é preciso nós olharmos a deficiência em duas perspectivas. Há aquela deficiência numa dimensão geral do termo, que é toda aquela que qualquer um conhece. Estou a falar de crianças, jovens, adolescentes. Se nós chegarmos e perguntarmos a priori o que é deficiência, vai dizer que é anomalia, ou seja, falta de um determinado membro, ou seja, falta de uma determinada estrutura física. Mas existe aquela deficiência específica que não passa somente por falta de um membro. Eu estou a falar da deficiência também psicológica, deficiência social, deficiência moral, deficiência ética. E é essa dimensão específica que nós devemos combater. Porque é mais deficiente aquele que não consegue viver no meio com deficientes. É mais deficiente aquele que não admite a diferença. Nós já somos diferentes.
a priori. Nós somos diferentes sob o ponto de vista cultural, somos diferentes sob o ponto de vista ideológico-político, somos diferentes sob o ponto de vista econômico, mas mesmo assim conseguimos nos inserir dentro de uma sociedade, e essa diferença é que concorre para o bem-estar social. Então, a partir do momento em que nós despirmos-nos daquele preconceito específico de deficiência, é que estaremos a concorrer para aceitar as pessoas tal como elas são. E isso passa por a mudança das políticas sociais. Eu estou a dizer o seguinte: esta aqui é uma escola, mas se nós formos já visitar os compartimentos dessa escola, veremos que não existem lugares apropriados com pessoas deficientes. Então isso, em algum momento, é uma inclusão. Estamos a dizer que nessa escola, essa escola não está preparada para admitir pessoas com deficiências físicas. Isso passa primeiro pela mudança da política social, política econômica, mudança de concepção daquilo que são os valores. Muito obrigado. Gostava primeiro de agradecer pelas opiniões que já foram aqui deixadas e também deixar um pouco claro que não é pessoa deficiente nem pessoa portadora de deficiência. Primeiro porque para considerar alguém portador de uma deficiência tem de se ter em conta que a pessoa escolheu isso e carrega a deficiência consigo. E para chamar a pessoa de deficiente, estamos a tirar um pouco o valor da pessoa com deficiência, porque estamos a dizer que ela tem incapacidade em ser alguém na vida. Então, acho que seria melhor usar o termo que é o apropriado, que é a pessoa com deficiência. Todas as crianças do mundo têm os mesmos direitos, igualdade para todos, sem nenhuma exceção. Eu penso que a educação inclusiva para crianças com deficiência, principalmente para as pessoas no geral, começa por incluir termos como a forma de educação que nós temos, o currículo que nós usamos. Algumas associações como a MOFAS e outras associações, a Instituição dos Direitos Humanos e outras, já foram ter com o Ministro da Educação, com o Ministério da Educação, para ver se se fazia alguma mudança, não só na forma como os professores são formados, mas também nas próprias escolas e em instituições que dão algum ensino ou dão alguma educação. Para começar a pensar na questão das próprias escolas. Uma escola como qualquer uma das escolas que nós conhecemos, nós entramos numa escola e não apanhamos uma rampa, não apanhamos um espaço para cadeirantes, para pessoas com deficiência. As pautas, em momento algum, numa escola já vimos pautas em braille, por exemplo, para os cegos. E esta questão, talvez, está tudo bonitinho na legislação, está tudo bonitinho nos papéis em termos de inclusão. Mas quando vamos realmente falar de inclusão, nós notamos uma grande exclusão. Primeiro dizer que a educação em si, no nosso país, já é muito complicada, é muito problemática. E quando se trata de educação para crianças, adolescentes ou pessoas com necessidades educativas especiais, que são as que nós chamamos de crianças com deficiência, fica mais difícil ainda, porque notamos que nas nossas escolas, as crianças que nós chamamos normais, que são as que não têm deficiência nenhuma, são as que mais se olha quando se trata de construir as escolas, quando se trata de dar oportunidades. Geralmente segrega-se as pessoas portadoras com deficiência, que são as pessoas com necessidades educativas especiais, fazendo só escola para eles, fazendo escolas que só eles podem estudar, o que não devia ser, porque essas pessoas precisam conviver com as outras para se sentirem capazes de fazer o que os outros fazem, porque essas pessoas são capazes de fazer assim. Mas a nossa educação é tão preconceituosa que passa por cima de todos os valores humanos e olha só para aquela pessoa como incapaz. De maneira nenhuma, já temos exemplos incríveis na nossa sociedade de pessoas portadoras com deficiência que conseguiram fazer coisas maravilhosas que muitos de nós que nos chamamos normais não conseguimos fazer. Então devia-se olhar mais para a educação e não só para todas as esferas da sociedade quando se trata de pessoas com deficiência, porque elas são capazes sim, elas estão na nossa sociedade sim, e nós temos que lhes aceitar como elas são, até porque boa parte delas são mais felizes que todos nós juntos, que nós que nos achamos normais e que nem somos, porque também temos alguns problemas, algumas pessoas têm dificuldades de leitura e outras coisas, mas que talvez aquela pessoa que nós chamamos de deficiente não tenha.
primeiramente nós estamos cá a olhar, mas pela parte das escolas. Acredito eu que primeiramente nós temos que olhar para os professores ou aquelas pessoas que educam a pessoa com deficiência. Porque aquela pessoa que educa a pessoa com deficiência é que primeiramente deve ultrapassar esse problema. Após é quando nós iremos olhar para as escolas. Porque primeiramente temos que começar de casa a construir, para construirmos fora. Ou a mudança começa dentro de nós e após sai. Então nós temos que primeiramente olhar para os educadores, nesse caso os professores, aquelas pessoas que passam a coisa e passaram para aquelas crianças que nós achamos normais. Para no amanhã elas olharem para aquela criança com deficiência e tudo ficar na igualdade, acredito eu. Dizer que a inclusão das crianças com necessidades especiais deve primeiro começar naquilo que é o seio familiar. A educação deve partir da própria família. A família tem que aceitar a criança como ela é, ou adolescente ou jovem, para depois a própria sociedade poder aceitar como aquela criança é, porque é importante que as pessoas tenham o carinho em casa, tenham aquela atenção especial em casa, para que a sociedade também possa dar. E indo de encontro com aquilo que são as instituições, dizer que as instituições do nosso país não estão minimamente preparadas para lidar com essas pessoas, com pessoas dessas capacidades. Então, apelar às nossas instituições para que elaborem, aliás, as leis já até existem, mas que coloquem na prática o que está dito na lei, para que haja em lugares específicos, ou seja, para que construam algumas infraestruturas dentro das escolas públicas para que os alunos com alguma incapacidade educativa possam sentir-se mais à vontade como os alunos assim considerados normais. E que também a educação, indo naquilo que são os professores ou os educadores, no nosso país eles parecem que estão menos capacitados, então eles não estão totalmente preparados para atender psicologicamente, assim como pedagogicamente, os meninos com capacidades ou com portadores de necessidades especiais. Obrigada.